Queridos, boa noite. Eu gostaria de compartilhar um trecho da Palavra de Deus com vocês hoje. E hoje a nossa meditação, a fonte da nossa meditação será o Salmo 23. Se você puder abrir a Bíblia, por favor, no Salmo 23. Esse é um texto que às vezes não precisava nem de você abrir, né? Muitas pessoas sabem de cor o Salmo 23, mas nós vamos lê-lo para compartilhar dele nessa noite. O salmista Davi diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor, ou, como algumas versões dizem, habitarei a casa do Senhor enquanto eu viver por longos dias ou para sempre. Queridos, mais do que nos lembrar das promessas de Deus, esse salmo fala da nossa trajetória, da nossa história com Deus. Mais do que apenas demonstrar o quanto Deus é bom, o quanto Deus pastoreia as nossas vidas, o quanto Deus faz por nós, o que Deus faz por nós, esse salmo tem o objetivo de testemunhar sobre uma experiência com Deus. É a história de uma vida, de uma caminhada com o Senhor. Esse salmo é um salmo de Davi, é um salmo do rei Davi. Ele é uma poesia hebraica. E essa poesia, no seu texto original, é composta de 51 palavras hebraicas. E em 51 palavras, Davi foi capaz de mostrar o itinerário, a sua caminhada de fé, o seu itinerário espiritual. Como Davi viveu com Deus, como Davi experimentou Deus, o que Davi pensava acerca de Deus. Isso tudo nós podemos ver aqui no Salmo 23. Se Davi estivesse aqui, nós pudéssemos perguntar para ele: Davi, como você conhece Deus? Como você percebe Deus? Qual é a sua noção de Deus? Como você experimenta Deus? Porque Deus não pode ser definido. É difícil nós definirmos Deus. Ele é um ser grandioso, maior do que todas as coisas, superior a qualquer um de nós. É complicado nós definirmos Deus, mas Deus pode ser experienciado, Deus pode ser experimentado, pode ser percebido. E se nós perguntássemos para Davi: Davi, como você percebe Deus e como você experimenta Deus? É provável que a resposta dele fosse: Deus é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdes, Ele guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu andasse por um vale de sombra e de morte, eu não temeria mal algum, porque Ele, o meu bom pastor, está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Ele mesmo, meu pastor, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda de tão generoso que Ele é comigo. E é certo, eu não duvido que as misericórdias de Deus e a sua bondade me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa seria a resposta de Davi para nós. E quando nós olhamos para esse salmo, nós percebemos aqui 3 cenários. Não sei se na leitura isso ficou claro para você, mas nós temos aqui um cenário de campo, de pastos verdes, onde o pastor leva as suas ovelhas. Nós temos um outro cenário tenebroso, escuro, que Davi chama de vale da sombra e da morte. E um terceiro cenário que é a casa de Deus, onde Deus prepara uma mesa para Davi, prepara um banquete para Davi, e Davi diz que quer morar nesse lugar, a casa de Deus, para sempre. Essa é a descrição do Salmo, ele nos mostra esses 3 ambientes. E mais uma vez eu repito, nós estamos diante de uma poesia hebraica. E eu digo isso por quê? Porque é importante nós lermos os Salmos, em especial o Salmo 23, como uma poesia. Eu poderia falar para vocês hoje sobre as 7 bênçãos que o bom pastor nos dá.
ou as 7 promessas que o bom pastor faz para nós. E pode ser que eu fale disso posteriormente numa outra ocasião. Mas eu quero hoje que nós olhemos para esse salmo e percebamos nele a vida de Davi. Que nós percebamos a história de um homem, e talvez seja por isso que o Salmo 23 é tão conhecido, é uma das porções mais conhecidas do texto sagrado. Talvez seja por isso, porque ele se conecta intimamente conosco. Nós lemos o Salmo 23 e percebemos ali uma história de vida, que é a história de Davi. E eu gostaria que nós lêssemos ele mais uma vez e fôssemos analisando de acordo com essa perspectiva, que o Salmo 23 fala de nós, fala da nossa experiência, fala de como foi a vida de Davi e a saída de Davi de uma fé simplória, imatura, para uma estatura de fé que é capaz de lidar com as complexidades da vida, com as complexidades dele próprio e com as complexidades de Deus e de quem é Deus. E quando nós olhamos o primeiro momento do Salmo, o que ele apresenta? Ele apresenta um paraíso, ele apresenta um oásis, um lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas, um lugar onde ele diz que a sua alma está refrigerada, onde ele se sente bem. É um lugar bonito, um paraíso que Davi apresenta. E os pastores daquela época, eles buscavam esse tipo de lugar. Não era fácil encontrar um lugar assim naquela época. Na região onde Davi habitava, na região de Israel, o pastor tinha que procurar os melhores lugares e os melhores oásis. E nem sempre era fácil. Por isso o pastor tinha que saber exatamente os melhores caminhos para se chegar até o oásis. As veredas da justiça, os atalhos corretos, a forma certa de chegar até essas águas calmas, essas águas tranquilas, onde as ovelhas poderiam ser nutridas, alimentadas, abençoadas. E Davi olha para Deus e diz: o Senhor é o meu pastor, é assim que eu me sinto. Eu me sinto num paraíso. Eu vejo Deus cuidando de mim, eu percebo Deus me alimentando, Deus sanando as minhas necessidades, eu percebo Deus se importando comigo. Eu estou num mundo maravilhoso. É assim que o salmista vê. Deus supria, na percepção de Davi, tanto as suas necessidades físicas, e se referindo aos pastos verdejantes, ele enquanto ovelha, Deus o supria nas suas necessidades físicas, mas também nas suas necessidades da alma. Ele diz que o Senhor refrigera a sua alma, Ele dá tranquilidade no momento de dificuldade, Ele traz paz no momento de aflição. Era assim que Davi se sentia, num oásis, num lugar paradisíaco, num lugar onde tudo estava tranquilo, onde estava tudo bem, onde as coisas estavam todas maravilhosas, não tenho nada para reclamar, o Senhor é o meu pastor, Ele está comigo, nada tem me faltado, está bom demais. É o momento que Davi tem vivido aqui. E eu não sei se você já passou por isso, porque Davi, ele provavelmente se lembrou dos dias mais simples. Sabe quando você olha para trás e pensa, a vida era tão mais simples antigamente? Davi era só um pastor jovem, que cuidava das ovelhas do seu pai, e ele cuidava muito bem. Ele diz que uma vez um leão pegou uma das suas ovelhas, ele foi atrás do leão, pegou o leão pela juba e matou o leão. Depois um urso pegou uma das suas ovelhas, ele foi atrás do urso e matou o urso. Mas ele olhava para isso e para ele aquilo ali era simples, era parte da rotina. Ele pastoreava as ovelhas, deitava numa árvore, tocava sua harpa, compunha alguns salmos. Eu não sei se você já teve essa percepção de que teve um momento da sua vida que parece que as coisas eram melhores, eram mais simples, as coisas funcionavam mais, parece que as coisas davam mais certo, era um momento de menos dificuldade. Hoje parece que é tudo tão complicado, mas teve uma época da minha vida que era melhor. Inclusive, o meu relacionamento com Deus era melhor. Uma época onde as sensibilidades estavam mais aguçadas, parece que você percebia melhor a presença de Deus, você sentia mais a presença de Deus, você sentia Deus se importando com você e de fato pastoreando você, cuidando de você e amparando você nas suas principais dificuldades, naquilo que você precisava. Você sentia a mão de Deus, as coisas dando certo. Só que, infelizmente, queridos, a vida é cheia de problemas e às vezes acontecem coisas que nos tiram dessa região
de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de águas límpidas, de alma refrigerada. Às vezes vem coisas sobre nós que nos tiram dessa posição. Vire uma página para frente aí na sua Bíblia, no Salmo 30, olha o que Davi diz, o versículo 6. Davi diz: quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Olha o Davi nos pastos verdejantes. Olha o Davi junto às águas tranquilas, quando ele se sentiu seguro. Ele disse, jamais serei abalado. E o versículo 7 continua. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade. É o Davi no paraíso. É o Davi num lugar onde as coisas dão sempre certo, onde ele pede a Deus e Deus responde. Geralmente responde com sim. É o Davi experimentando esse lugar de alimentação saudável e de alegria. Mas o restante do versículo 7 diz, quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. No mesmo tempo que Davi estava seguro, ele se viu no meio de um turbilhão onde ele precisou clamar a Deus e pedir por misericórdia, porque a vida é assim, gente. Num dia você está comemorando o aniversário de alguém, no outro dia você está indo num funeral. As coisas da vida vão vindo e Davi entra no Salmo 23 num outro momento em que ele chama de vale de sombra e de morte, um lugar escuro, um lugar onde você não consegue ver solução, um lugar onde você não consegue perceber com clareza as coisas, porque você está no vale da sombra e da morte. Talvez a gente se pergunte, né? Mas quando foi que Davi passou por isso? Será que foi quando ele matou um leão? Não sei vocês, mas se eu fosse encarar um leão, ia ser um vale de morte definitivo, que eu não dou conta de lidar com um leão. Davi conseguiu, mas eu não acho que ele estava se referindo a esse vale de sombra e morte quando ele enfrentou o leão e depois um urso. Davi era só um pastor. E um dia o seu pai pediu para ele, meu filho, vai levar esse alimento, essa comida, esse mantimento para os seus irmãos que estão no campo de batalha. E Davi foi. Chegando lá, Davi percebeu um gigante que já há 40 dias ofendia e afrontava o povo de Israel, o exército do Deus vivo. E diante desse gigante afrontoso, Davi falou, gente, vocês não vão fazer nada não? Olha o que o cara está falando aí de nós. Nós somos o exército do Deus vivo. Ninguém vai encarar o cara? E o gigante afrontando. Davi disse, eu vou. Ele foi pedir permissão a Saul. Saul permitiu e disse, mas você vai ter que ir com a minha armadura. Davi vestiu a armadura de Saul, ficou grande para ele, ele tirou e falou, não, eu prefiro sem. E foi. Pegou 5 pedras lisas num riacho, pegou a sua funda e foi enfrentar o gigante. Quando o gigante viu Davi, ele começou a rir. Falou, você acha que eu sou um cachorro? Pra você vir me enfrentar com um pedaço de pau, com pedra? O que é isso? E Davi disse para ele, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi, nessa confiança e nessa fé, ele girou a sua funda e mandou uma pedrada que afundou, que foi cravada na fronte do gigante. Ele caiu, Davi pegou a espada dele, acabou de matar, cortando o pescoço dele, e o exército de Israel foi vitorioso, graças à atitude de Davi, que ele tinha dito, o Senhor já me entregou um leão e um urso, esse gigante vai ser mais um que Deus vai me entregar. E as pessoas, ao perceberem a ousadia de Davi, a sua coragem, algumas mulheres começaram a cantar uma música. E a música era, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. E Saul ouviu aquilo, chamou Davi para habitar com ele no palácio, falou, você vai ficar aqui. De vez em quando tem uns demônios que vêm me perturbar, você vai tocar a harpa para mim, você vai me ajudar aqui. E Davi ficou morando no palácio com Saul. Mas com o passar do tempo, esses falatórios, essas musiquinhas, comparando Davi com Saul e colocando Davi como sendo muito superior a Saul, isso começou a incomodar Saul. E o texto bíblico diz que Saul ficou irado contra Davi.
E em uma das vezes que Davi estava tocando harpa, um espírito maligno se apossou de Saul e o que ele tinha na mão, que era uma lança, ele jogou para matar Davi. Depois de 2 tentativas, Davi conseguiu escapar ileso. E Saul, a partir daquele momento, propôs no seu coração destruir Davi, assassinar Davi. E a gente vê a história se desenrolando, vários momentos onde Saul trama para matar Davi. Davi foge, o seu melhor amigo era Jonatas, filho de Saul, filho do seu principal inimigo. O seu melhor amigo disse: Davi, foge, o meu pai quer te matar. E Davi foi se refugiar em uma caverna escondida. E nessa caverna se juntaram a Davi homens complicados das cidades ao entorno. Endividados, pessoas complicadas se juntaram a Davi e formaram um exército, mas eles tinham que andar escondidos. Davi poderia morrer a qualquer momento. Davi estava passando por um vale de sombra e de morte. Qualquer um poderia matar Davi. A morte de Davi poderia estar na esquina. A morte estava à espreita, esperando Davi. Davi tinha a sensação como se a morte estivesse olhando pela greta da porta, vendo Davi, e a qualquer momento ele poderia ser ceifado. Davi passou por um vale de sombra e de morte. Mas ainda hoje, pessoas passam por vale da sombra e da morte. Aquele policial ou aquela policial, né, Tati, que sai de casa, despede do marido, despede dos filhos, sem ter certeza que vai voltar no final do plantão, essa pessoa vive no vale da sombra e da morte. Aquela criança que vive numa favela, que às vezes, fazendo uma tarefa de casa, ela pode tomar uma bala perdida por causa de um confronto da polícia com um bandido, com um traficante. Essa criança, essa família, essas pessoas vivem no vale da sombra e da morte. Como também pessoas que vivem com uma severa insegurança alimentar, pessoas que não sabem se vão ter o que comer amanhã, ou não sabem quanto vai durar o que tem para comer. Essas pessoas, essas famílias, vivem num vale de sombra e de morte, e essas pessoas estão próximas a nós. Talvez na rua da sua casa tenha alguém que não tem certeza se vai ter comida suficiente para comer essa semana. Quantos profissionais da saúde não experimentaram isso? Nós passamos agora por uma pandemia onde os profissionais da saúde enfrentaram na linha de frente à pandemia essas pessoas que tinham que chegar em casa pela porta dos fundos, tirar sua roupa, se limpar todo para depois entrar dentro de casa. São pessoas que viveram e vivem no Vale da Sombra e da Morte, enfrentando infecções e doenças o tempo todo. Ou então, aquela pessoa que vai ao médico e recebe um diagnóstico ruim, ela volta para casa no vale da sombra e da morte, sem saber o que pode acontecer, quanto tempo vai demorar, quando pode acontecer alguma coisa com ela. E talvez nem seja uma questão de perigo real, físico, mas quantas pessoas não vivem uma depressão severa, um estado emocional onde a pessoa não consegue ver luz, ela não consegue ver solução para os seus problemas, ela não consegue sair daquele quarto escuro no qual a sua alma está, ela não consegue sair. Essa pessoa vive no vale da sombra e da morte. Ou então aquela pessoa que passou por uma perda na família, de um amigo, de um colega, de um irmão, e essa pessoa agora vive o luto. E talvez essa pessoa está aí, nesse luto, desde que a pessoa se foi, a pessoa vive nesse vale da sombra e da morte há 2, 3, 5, 10 anos que a pessoa está lá e não consegue sair. Inclusive, ela acha que se sair desse vale, se deixar o luto, ela está sendo transgressora com a memória da pessoa que se foi. São pessoas que vivem num vale de sombra e da morte. E às vezes você pensa, Vinícius, não sou eu que estou no vale da sombra e da morte, mas as minhas relações estão. O meu casamento está no vale da sombra e da morte. Eu não consigo ver solução, está tudo escuro, parece que não tem jeito, não tem como, nós já tentamos de tudo, já era, acabou.
Ou então você olha para a sua relação com seus pais, com seus filhos e parece que tudo está acabado. São pessoas que vivem e que estão num vale de sombra e de morte. O rabino Harold Kushner diz sobre esse versículo que a principal palavra dele é passar. Porque o salmista diz, ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, existe um movimento. Ele não está parado, você não precisa ficar parado no vale da sombra e da morte. Você pode passar por ele. O vale de sombras, o vale dos problemas, o vale onde nós não encontramos solução, onde nós não percebemos Deus, esse vale é um vale onde, vez ou outra, nós entramos, mas nós podemos passar por ele. Porque o texto diz, tu estás comigo, a tua vara e o seu cajado me consolam ou me protegem. Mesmo na situação mais difícil, o Senhor te protege, porque Ele está com você, ainda que você não o enxergue, por causa da escuridão do vale da sombra e da morte. E aparece um outro lugar, que o texto diz, um outro momento de banquete, onde o anfitrião, que é Deus, prepara um banquete para Davi. Ele se sente assim, o Senhor prepara para mim um banquete na presença dos meus inimigos. Mesmo diante das pessoas que são contra mim, Deus me honrou, Ele me preparou um banquete diante dessas pessoas. E nesse banquete, na casa de Deus, Ele ungiu a minha cabeça com óleo. Davi fala aqui da unção, que representa o chamado que Davi tinha. Davi tinha um chamado para ser rei em Israel. Ele foi chamado para isso. E em um momento ele foi ungido para isso. A unção oficializava o chamado que Deus lhe deu. E ele foi ungido para isso. E ele entendeu que tendo esse chamado, tendo essa unção, então ele agora precisava levantar sua cabeça. Agora ele mais maduro, com uma fé mais madura, ele entendia que Deus havia o chamado para um propósito e ele ia viver de acordo com o propósito para o qual Deus o chamou. Davi não ficou para sempre no vale da sombra e da morte. Ele passou e entendeu que Deus o havia chamado para um objetivo e ele foi na direção desse objetivo. Eu não sei se vocês se lembram, mas você e eu, nós também fomos chamados, nós também fomos ungidos. Todos nós aqui, nós somos ungidos através daquele que é o ungido de Deus, o Cristo, o Messias, Jesus, o Filho de Davi. Nós somos ungidos pelo Senhor e nós somos chamados para um propósito real, especial. O Apocalipse diz, João, no capítulo 5, no verso 9, João diz o seguinte, acerca dos 4 seres viventes cantando sobre Jesus, eles cantavam o seguinte, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Você também tem um chamado do Senhor. Você também pode se apegar nessa palavra do Senhor e entender que Deus tem um propósito para a sua vida. E o objetivo de Deus é que os problemas, que os vales, as aflições sirvam para adultecer a sua fé, para que você agora olhe para a sua vida e tenha uma percepção muito mais clara de quem Deus é e uma noção muito mais objetiva da presença de Deus com você em todos os momentos. Davi entendeu, o Senhor enche o meu cálice e ele transborda. Deus me deu muito mais do que eu sou capaz de receber. O que Deus tinha para derramar sobre mim era muito maior do que o meu cálice, porque Deus é bom. Deus me chamou e Deus me sustentará no que Ele me chamou. E por isso Davi, com essa consciência, diz, certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Nós acabamos de cantar aqui que a bondade do Senhor nos seguirá, a sua bondade nos seguirá, Senhor, onde quer que nós estejamos. Porque nós entendemos que a bondade e a misericórdia de Deus são 2 mísseis teleguiados do Senhor que percorrem, que vão atrás de você. Nas nossas Bíblias, em muitas delas, o texto diz, a sua bondade e misericórdia certamente me seguirão.
Mas talvez a melhor tradução para esse vocábulo seria me perseguirão. A bondade e a misericórdia, a bondade e a fidelidade de Deus me perseguirão. Onde quer que você for, a bondade e a misericórdia de Deus estará com você. Porque não é você quem busca Deus. Nós somos fracos, nós abrimos mão do Senhor por qualquer coisa. Nós abrimos mão do Senhor por qualquer 20 moedas de prata. Mas a bondade e a misericórdia do Senhor, a sua fidelidade nos perseguirá. E essa é a garantia que nós temos de Deus, que Ele nos ama e não nos abandonará. A bondade e a fidelidade do Senhor estão com você. E diante disso, Davi diz: eu não tenho outro lugar para morar. Eu quero habitar na casa de Deus. Eu habitarei na casa de Deus para todo sempre. Sabe o que isso quer dizer? Davi, agora com a consciência de quem Deus é e o que Deus fez por ele, agora entendendo todas as coisas, as suas aflições, os tempos de bonança, tudo que ele passou, ele diz: eu não arredo o pé da presença de Deus. Eu posso estar nos pastos verdejantes, eu posso estar nas águas tranquilas, eu posso estar com a minha alma refrigerada, ou eu posso estar no vale da sombra e da morte. Não interessa onde quer que eu esteja, eu não sairei da casa do Senhor e nela eu habitarei para todo sempre. Davi falou algo muito parecido com o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4. Ele disse: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Olha o que Paulo diz. E ele continua: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por todas essas coisas. Eu posso estar nos pastos verdejantes com a minha alma suprida, me sentindo bem, alegre, feliz, ou eu posso estar no meio da angústia, no vale da sombra e da morte. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que nos fortalece. O meu objetivo, queridos, é que você também receba essa consciência de Deus. Que você possa olhar para a sua vida entendendo que Deus é com você, que a bondade e a misericórdia do Senhor te perseguirão onde quer que você esteja. E se vocês me dão licença, eu queria falar agora especificamente para a Débora e para o Samuel, que nós vamos apresentar o Timóteo daqui a pouco, e dizer a vocês que vão haver momentos, talvez agora vocês estão nos pastos verdejantes, vocês estão felizes, vocês acabaram de receber esse presente lindo de Deus, Deus tem abençoado vocês, mas eu sei que vão haver momentos onde vocês podem se sentir num lugar escuro. Às vezes acontece algo diante de uma situação que vocês podem dizer: Senhor, eu não tenho luz para tomar uma decisão, eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer diante disso. Mas nesses momentos, nunca se esqueçam que o Senhor está com vocês, a sua vara e o seu cajado consolam vocês. É o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos prepara para passar por esses momentos de dificuldade. Que Deus possa nos abençoar ricamente e nos ajudar a viver uma vida com uma fé sóbria, uma fé que entende que Deus é o nosso pastor, que nada nos faltará. E o principal desse nada é que Ele não nos faltará. Amém? Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos. Senhor Deus, nós bendizemos o Senhor. É com gratidão no nosso coração que reconhecemos que Tu és o nosso pastor e nós não temos falta de nada. O Senhor está conosco. É o Senhor quem nos faz repousar em verdes pastos. É o Senhor quem nos guia a águas purificadoras, a águas tranquilas de descanso. É o Senhor quem refrigera as nossas almas e nos leva às estradas corretas, às veredas da justiça. Ainda que nós passemos por vales de sombra, de escuridão, o Senhor estará conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolarão e nos protegerão. É o Senhor quem prepara uma mesa diante dos nossos inimigos para nos honrar. O Senhor unge a nossa cabeça, o Senhor nos dá muito mais do que nós temos capacidade de receber, o nosso cálice transborda. E nós temos a convicção e a certeza de que a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirão por onde quer que nós estejamos, e a sua casa será o nosso lar.
Nós queremos ter essa convicção e essa certeza nessa noite, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.